Graça e paz. Hoje é um dia histórico para a nossa igreja. Depois de 2 anos e meio, a gente voltou a ceiar da forma que a gente ceiou hoje. Exatamente 2 anos e meio. A nossa última ceia com o que podemos chamar da festa ágape ou da festa do amor tinha sido dia 1 de março de 2020. Fazia tempo, não era? E eu nem pude estar aqui para comer o que vocês trouxeram de café. Né? Minha esposa estava trabalhando de mesária e minha filha ainda um pouco doente. Eu também estou, a voz já está denunciando, né? Mas dia 6 de novembro tem mais. Em nome de Jesus, se Deus quiser, vamos estar aqui juntos. Vai estar aqui conosco a nossa missionária Neidinha, nossa irmã em Cristo, muito amada, que nós temos a satisfação de poder apoiá-la de diversas formas. Hoje também é dia de iniciarmos a nossa nova série de mensagens que vão ser 5 domingos, agora no mês de outubro, onde a gente vai estar conversando um pouco sobre a vida frutífera. A vida frutífera hoje, ela não é apenas um material que contém estudos bíblicos, ou ela não é um material que a gente pode agregar, mas é um material onde a gente tem acreditado que nós podemos começar o nosso discipulado partindo dele. Então, todos os novos na nossa igreja, todas aquelas pessoas que estão chegando de outras igrejas, nós entendemos que esse material precisa ser aplicado com essas pessoas, para que elas possam saber daquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como base bíblica, mas especialmente esse é um termômetro hoje da nossa igreja, um dos termômetros da nossa igreja sobre discipulado, sobre como nós temos levado a palavra de Deus para outras pessoas. E hoje nós vamos estar começando com o tema salvação. Por mais que seja uma palavra muito comum no meio cristão, especificamente, independente de católico romano ou evangélico, ou outros segmentos cristãos, a palavra salvação ela é muito utilizada porque ela é uma das bases do cristianismo. Ela é uma das bases de fé que fundamenta o cristão sobre o que ele acredita. Mas eu tive grande dificuldade de trazer uma reflexão sobre esse tema. Porque a igreja evangélica, agora eu vou trazer para o nosso rol, ela antes tinha as suas, ou ela tem na verdade as suas divisões denominacionais definidas por muitas questões, mas nunca sobre conceitos basilares, como por exemplo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que toda igreja evangélica acredita. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus salva. Mas a mensagem sobre salvação, hoje ela tem dividido a igreja a ponto de teólogos e pesquisadores colocar o que se conhece como igreja fundamentalista ou igreja tradicional, de igrejas inclusivas. E isso tem sido muito complicado. Porque são pessoas que dizem professar a mesma fé, mas trazem mensagens onde, em alguns momentos, não existe graça, alguns momentos não existe a necessidade do arrependimento, e em alguns momentos, alguns conceitos são trazidos que a Bíblia ela não respalda. Uma salvação de um Jesus que parece que o seu sangue derramado não serviu ou não serve de absolutamente nada. De uma salvação que parece que Jesus não está preocupado com a nossa vida acerca do nosso testemunho dentro
dos meios sociais. De uma salvação onde essa expressão ela já é muito antiga, mas ela está sendo muito utilizada hoje, chamado de graça barata. Parece que é uma graça aonde o sacrifício de Jesus ele não serve de absolutamente nada, porque você não precisa se arrepender. Você parece que não tem pecado, ou o seu pecado ele não faz diferença referente à santidade de Deus. Parece que a desobediência de nós seres humanos com o nosso Criador, ela perdeu total importância. Então eu disse, Deus, o que trazer de reflexão para que fique exposto ou explícito dentro da própria palavra de Deus o que é salvação. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu acredito que seja o texto, por ser o princípio dos escritos bíblicos, ou ser o primeiro escrito que fale sobre o assunto, é impossível você fugir dele. Porque a própria Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus ele vai ser o mesmo. Então o conceito de Deus, ele não muda em nenhum momento da história. A aplicabilidade do conceito de Deus ela é múltipla. Mas a palavra, a interpretação, o Espírito Santo que inspirou para que essa palavra hoje pudesse chegar às nossas mãos, é o mesmo. Ele não vai mudar. Então, para falar de salvação, precisamos responder algumas perguntas. Por exemplo, por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? Quem foi que disse isso a você? Por que essa necessidade? Do que eu preciso ser salvo? Ou como eu posso ser salvo? Em palavras muito simples, a salvação nada mais é, se você olhar a Bíblia de capa a capa, a história da Bíblia é a história de um Deus em busca de salvar o homem. Eu preciso ser salvo, você peca, você erra, sim ou não? Então você precisa ser salvo. Porque toda transgressão, todo pecado que eu e você cometemos, ele vai de encontro com a santidade de Deus. E do que é que eu preciso ser salvo? Da ira de Deus, do inferno, do pecado, da carne, do diabo e de você mesmo. Por isso que essa última canção que nós cantamos agora diz que vem Espírito Santo controlar o meu ser, dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Porque sem o Espírito Santo de Deus, toda a nossa ação, ela é pecaminosa. Aí você vai perguntar assim, e quem não acredita em Deus? A graça de Deus, ela permeia, segundo Mateus capítulo 5, sobre bons e maus. Mesmo que eles não acreditem, os atos de bondade que eles expressam, ainda assim é graça de Deus. Agora, a intenção disso aí, sobre o que ele faz, é outra história. Não estou julgando intenção. Estou falando de atitude.
Então dizer que a salvação ela não está ligada a um conceito de arrependimento, eu digo para você que isso é uma grande mentira. E muita gente está indo para o inferno porque está acreditando nisso. Está se desfazendo do conceito bíblico ou dos conceitos bíblicos e crendo em doutrinas onde as pessoas estão preocupadas em trazer uma nova interpretação por afirmarem que o que está aqui não é mais suficiente. Eu preciso interpretar a Bíblia para o meu tempo. Aí a minha pergunta é, e por que precisou passar 21 séculos para que se atingisse essa maturidade? Por que homens como John Wesley, João Calvino, Lutero, Zwinglio, Billy Graham, John Stott, grandes teólogos que nos dão base teológica para os dias de hoje, por que eles não pensaram sobre isso? Por que Russell Shedd não pensou sobre isso? Por que nós, pastores dessa igreja, não pensamos sobre isso? Porque eu acredito que nós entendemos que a verdade ela vai ser sempre verdade independente do tempo. Jesus vai ser sempre Jesus independente do tempo. Mas deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Gênesis. Então, enquanto nós lemos, nós vamos trazer aí 4 conceitos que vão nos remeter à salvação. Mas, como eu disse, para haver salvação, existiu alguma coisa antes. E a primeira delas é, segundo o texto de Gênesis 3, houve o prenúncio da queda. Ou seja, aquilo que estava acontecendo, que já estava dizendo, ó, vai acontecer alguma coisa para que a salvação ela precise ser posta para todos os homens. Vamos ler o texto de Gênesis. Na minha versão começa dizendo assim, mas outras versões vêm dizendo, ora. A serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Veja que há uma afirmação. Ela não fez mais pergunta. E essa serpente aqui é o próprio diabo. Você vai encontrar isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Gente, o diabo não está brincando com a gente, não. O diabo não brinca com você, o diabo não brinca comigo, não. O diabo ele vai distorcer o que Deus diz para que você e eu venhamos a cair. Foi assim que ele fez com Jesus, Mateus capítulo 4. Ele tentou Jesus com a palavra. E ele usou a palavra do próprio Deus para Adão. Gênesis 2, 16 e 17. Essa ordem foi dada a Adão antes que Eva fosse criada. Mas vamos lá, versículo 5. Versículo 5. Porque Deus sabe, veja o que o diabo disse para Eva, que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. De quem foi esse desejo? Do próprio diabo. Apocalipse capítulo 12 fala um pouco sobre essa batalha que houve antes do diabo ser precipitado na terra. Então o diabo vem com o seu desejo frustrado e ele mostra para Eva que haveria uma possibilidade que ele sabia que já não existia da primazia da criação de Deus tornar-se igual a ele.
Mas aqui eu queria ver com vocês alguns prenúncios que mostram a queda. Primeiro, versículo 1. Quem é que estava conversando com Eva? O diabo. Esse é o prenúncio de toda a queda do ser humano. É trocar o seu diálogo com Deus, o meu diálogo com Deus, para falar com o diabo. Ou para falar com pessoas que trazem conceitos do diabo. Não estou dizendo que você não vai conversar com quem não crê em Deus. Eu estou falando para você o seguinte. Não brinque com o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz que o diabo está ao derredor, como um leão, só esperando uma oportunidade para devorar. Em algumas versões fala tragar. Segundo início, colocar a palavra de Deus em xeque. Trazer mentiras. Ainda no versículo 1 ele diz, o que foi que Deus disse sobre... Deus falou que não podia comer nada aí, colocando dúvida no coração de Eva. Terceiro prenúncio, aonde estava Adão? Aquele que recebeu a ordem de Deus para cuidar da sua mulher, para cuidar da criação. E ele que disse para Adão, Adão, você pode comer de tudo que tem isso aqui, ó. Tudo que está aqui você pode consumir. Mas daquela árvore ali você não pode. O que será que Adão disse para Eva? Será que ele passou o conceito certo? Isso aqui é só conjectura. Mas o texto me dá essa possibilidade de conjecturar. O que é que ele passou para Eva? Prenúncio da queda. Quando você e eu vivemos ou repassamos a palavra de Deus de forma incorreta. Quando eu passo o princípio de Deus de forma incorreta, para encobrir alguma coisa que alguém quer que seja encoberto, a queda é só questão de tempo. Versículo 3. Agora é a própria Eva que distorce aquilo que Deus disse. Ela diz que Deus falou que não podia comer e nem tocar. Mentira! Em nenhum momento Deus diz que não podia tocar no fruto, não podia consumir, não podia provar. Muito embora tocar já seria um grande passo para comer. Quarto prenúncio. Quarto não, já foi acho que uns 5 já. Mas ainda aí no versículo 4. Gente, não está claro. Mas há uma grande possibilidade de Eva ter estado ou estar nesse momento próximo dessa árvore. O diabo, ele está nos observando, vendo qual lugar ou o que nos interessa que está contrário à vontade de Deus. Esperando apenas uma oportunidade de nos oferecer um banquete. Eu consigo enxergar a Eva muito próxima nesse momento desse diálogo, muito próxima da árvore já. E com certeza o diabo já tinha visto a Eva passar por perto dessa árvore várias vezes. Não é assim que a gente faz quando a gente é pecar, né? A gente não fica rodeando as coisas. A gente fica ali rodando. Passa por perto, está bem pertinho, dá um desvio, depois a gente vai lá de novo. Porque antes da gente consumar o pecado, a gente namora com ele. A gente noiva com ele e depois a gente casa com ele quando a gente consuma. O problema do ser humano é se divorciar do pecado. Então eu consigo ver Eva muito perto. Eu consigo ver o diabo também observando Eva o tempo inteiro. Só esperando uma oportunidade de estar junto dela. E mais uma vez eu pergunto, cadê Adão, gente? Cadê o homem que Deus instituiu
para cuidar daquilo que Deus colocou junto com a sua esposa, que seria a sua ajudadora. Outro prenúncio da queda, quando alguém toma a responsabilidade que é minha ou sua. Quando nós não conseguimos mais agir segundo aquilo que Deus espera de mim e de você, e nós passamos essa responsabilidade para outra pessoa. Não estou falando que Adão passou não, mas aqui tem alguma coisa errada. Os papéis estavam invertidos. Não estou falando, isso para mim não é teologicamente correto. Não, o diabo foi em Eva porque a mulher é mais vulnerável no que houve. Conversa. Isso é uma grande conversa. Aqui já havia para mim, de fato, acredito. O homem não entendeu qual era o seu papel. De cuidar. Homem não manda em mulher, homem cuida da mulher. O homem cuida da casa. O homem não trata a mulher como empregada. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. O diabo só vai dar o que os nossos olhos desejam. E nesse momento o desejo de Eva, e também de Adão, com certeza, era se tornar igual a Deus. Porque todo nosso ato pecaminoso denuncia a nossa independência de Deus. Quando nós cometemos pecados, estamos dizendo para Deus: eu faço o que eu quero com a minha vida. O Senhor não tem nada a ver com isso. Porque se nós fôssemos fazer a todo instante aquilo que está no coração de Deus, nós não erraríamos. Aqui Adão e Eva tinham a possibilidade de não pecar. Nós não temos mais essa possibilidade. Nós já acordamos pecando, porque muitos de nós já acordam com raiva. Já acorda chateado, já acorda de mau humor. Bom dia, só sou para você. Já vai trabalhar com raiva. E se levar um banho de um carro na rua, ou chover, tá sem guarda-chuva, mami, acabou. Ou passa um cachorro, faz xixi no seu sapato. Há 2 semanas atrás, bateram no meu carro parado no sinal. Bah! Quando eu pensei que não, o carro já estava na faixa de pedestre. E eu estava com o pé no freio. E a moça, quando ela saiu do carro, ela colocou a mão no rosto, as mãos no rosto, esperando da minha esposa e de mim atitudes agressivas. E quando nós a abordamos, dizendo para ela que a nossa preocupação era com ela, porque ela não conseguia nem sair do lugar, ela travou, ela ficou em pé no meio da rua, no meio da pista. Carro passando de um lado para o outro. O que é isso, gente? Graça de Deus. Porque se não fosse Jesus, eu não sei nem o que é que eu faria. E com minha filha dentro do carro, vindo de uma terapia, minha filha sendo autista, eu tinha todos os ingredientes, minha esposa também, para descermos do carro e chamarmos aquela moça de irresponsável. Mas a graça de Deus nos fez olhar para aquela moça com a mesma graça que Ele olha para nós. E tudo foi resolvido, graças a Deus, meu carro já está no conserto, amanhã vai sair. Mas a nossa oração é para que, através disso, dessa pequena atitude, aquela moça pudesse ter enxergado Jesus em nós. Porque nós somos incapazes de fazer o que nós fizemos. Só somos capazes porque houve arrependimento. E eu encerro essa primeira parte da mensagem perguntando para mim e para você. Aonde nós somos propensos a cair? O que é que nosso corpo deseja? Ou de repente, você e eu já estejamos muito prestes a cair, só esperando uma oportunidade.
Por isso que nós acreditamos nos pequenos grupos, nos relacionamentos. Porque lá nós não vamos encontrar alguém que nos ajude a pecar. Nós vamos encontrar pessoas que vão nos ajudar a não pecar, a não fazer aquilo que nós desejamos fazer. Segundo, versículo 6. Nós vamos ver aí a queda. Versículo 6, depois de todo o diálogo, de toda a abordagem feita pelo diabo, o texto vai dizer, vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era o quê? Boa. Gente, o pecado, para a gente não é ruim não, porque se fosse ruim a gente não fazia. A desobediência, ela traz dentro de nós prazer. O Sr. Shelley disse que o pecado é como um imã. A gente vai andando, ele vai atrás da gente. É como um avião voando. O buraco está sempre embaixo, meu amigo. Qualquer deslize, ó, acabou. A possibilidade de sobrevivência é quase nenhuma. Assim como nós. Enquanto nós estamos andando e sentimos a necessidade do pecado, a possibilidade de não cair é quase zero. E de morrer também. Dependendo de onde você esteja e do que nós estejamos fazendo. Era boa para se comer, agradável aos olhos. Por isso que eu falei que a gente primeiro namora com o pecado. A gente noiva, depois a gente casa com ele. E árvore desejável para dar entendimento. Nesse momento, Eva, ela pensa nas vantagens que ela vai ter pecando. Quem é aqui que não peca para resolver alguma coisa da sua vida? Ninguém mata, por exemplo, quando alguém comete um homicídio, você comete um homicídio porque você quer se livrar daquela pessoa. Você está vendo vantagem nisso. Se alguém passou um troco errado para você, você não devolve, você está vendo o quê? Vantagem. Quando você mente, quando eu minto, vantagem. Eu estou querendo me livrar. Então uma árvore, ela era boa para dar entendimento. A proposta do diabo, olha, você vai ser igual a Deus, ela já estava pairando sobre a cabeça de Eva. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a quem? Ao seu marido. Há uma grande possibilidade de Adão estar do lado, observando tudo, calado. Pense no macho frouxo. Só observando. A mulher tomou conta, fez o que quis, ele recebeu a ordem, não fez nada, fez, comeu, compactuou do pecado junto com ela. Porque naturalmente, gente, é assim que nós fazemos quando nós caminhamos com alguém para o mesmo lugar. Adão estava tão propenso a cair quanto Eva. Porque senão ele não tinha comido. Talvez ele nem fosse nem corajoso de conversar com o diabo. Vai tu conversar com ele. Ou escuta aí a proposta que ele tem para dizer para a gente. O que é que ele tem a nos dizer? Não é assim quando a gente faz conchavo com outra pessoa para fazer o que não presta? Por exemplo, quando a gente vai falar da vida de alguém, você não fala sozinho, gente. Você vai chamar alguém para falar mal do outro. Ó, vem cá, menino, vem cá. Tu visse. Aí se sente e passa horas ali, olha, falando mal da outra pessoa. E aquilo dá um prazer da gota, não dá não? Dá uma vontade de continuar falando mal.
Tem alguma mentira nisso, gente? Não! Não tem mentira nenhuma. É assim que nós nos comportamos. Adão e Eva não pensaram nas consequências, porque quando estamos próximos de fazer o que nós não devemos, nós não pensamos muito, não. Simplesmente vai lá e pá! Por exemplo, uma coisa que nunca acontece, muito raro, discussão de marido e mulher. Não tem, só de vez em quando. E você fala o que não deve, você pensou muito? Não, você simplesmente falou. E eu descobri uma coisa, sabe por que a gente fala o que a gente não deve? Porque o nosso cérebro está sem oxigênio. Sem oxigênio tu respira? Não. Ou seja, quando você fala o que você não deve, o seu cérebro está morto. Ou está congelado. Está travado. Por isso que as insanidades que nós dizemos e fazemos é quando nosso cérebro está em curto-circuito. Ou seja, eu não penso muito. Eu simplesmente faço. Sem pensar no que vai acontecer. Adão e Eva estavam um pouco se lixando para o que ia acontecer depois. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, a gente diz, a gente não pode. Pode sim. Quando Caim mata Abel, que Deus vai conversar com ele, diz, olha Caim, presta atenção. Quando o pecado estiver à porta e o desejo vier até você, é o seu dever dominar. É o seu dever pensar antes de você fazer. Não venha com essa conversa mole de dizer que você não teve a oportunidade de não fazer. Você fez porque você quis fazer. Você sentiu satisfação em fazer. E essa foi a satisfação que Adão e Eva tiveram quando pecaram. E aí vem a terceira parte. As consequências da queda. Quando nós fazemos algo, gente, sempre vai ter uma contrapartida. Sempre vai existir uma contrapartida. Por isso que a partir do versículo 7, pulando o versículo 15, nós só vamos ver as consequências. Pedro, passa aí, por favor. Obrigado, passa de novo. Beleza. Consequências da queda. Versículo 7. Não conseguimos lidar com o conhecimento de tudo. O homem pensa que consegue lidar com o conhecimento de tudo, não consegue coisa nenhuma. Existem algumas verdades que nós não conseguimos suportar. E o que eles não conseguiram suportar foi quando eles descobriram que estavam nus. Fizeram o quê? Uma tanguinha de folha. Ou seja, os nossos métodos são insuficientes. Quando nós caímos, os nossos métodos eles são insuficientes para nos livrar do pecado. Versículos 8 a 11. Achamos que podemos nos esconder de Deus. Deus chega e diz, Adão, aonde você está? Primeira oportunidade que Adão teve de se arrepender. Adão disse o quê? Estava com medo do Senhor e me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Quem disse a você, Adão, que você estava nu? Quem foi que revelou isso a você? Que você estava nu. Quem foi que ele disse isso? Gente, Deus é o único que consegue conhecer o bem e o mal e não se contaminar. Nós não conseguimos conhecer o mal e não nos contaminarmos. É impossível. Por que tem tanta gente depressiva? Tanta gente com doença psicossomática? Porque não consegue lidar com algumas situações. Porque o mal
ele nos destrói. De dentro para fora e de fora para dentro. O tempo inteiro. Versículos 12 a 14. Sempre buscamos alguém ou alguma coisa para jogar a nossa culpa. Adão, o que foi que você fez? Adão disse o quê a Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva era boa até acontecer o pecado. Depois ela passa a ser um objeto errôneo da parte de Deus para Adão. Deus vai para Eva, ela faz o quê? Bota a culpa em quem? No diabo. E o diabo bota a culpa em quem? Se ferrou porque não tinha mais ninguém. É assim que nós fazemos, gente. Pode passar aí, Pedro, por favor. Versículo 16. Quando Deus diz à mulher que vai ser multiplicada as dores de parto, eu pensei em algo que na própria Bíblia está revelado. Não é só as dores de parto. Ampliando isso. Claro que aqui está falando literalmente. O gerar uma vida. Mas, gente, as formas de dores da vida são multiplicadas para nós. Gerar vida nas pessoas dói. Tirar a morte das pessoas e dar vida para elas dói. O próprio Paulo diz que sofria dores de parto, até ver Cristo ser formado naquela igreja de Gálatas. Você que é mãe, você que é pai, ou você que cuida de alguém que quer ir para um caminho que não deve, dói em você, ou não dói? Tirar essa pessoa de onde não deve. Você chora, você se angustia, ou quando você tem alguém que você ama que está doente, ou passando por problemas de doença, aquilo, a vida dele em risco, dói em você, porque você quer gerar vida nele. Se possível, trazer a dor dele para você. Isso dói. Versículos 17 a 19. A terra está amaldiçoada. Desertos, terra seca, aonde não se pode cultivar, ou aonde se precisa de trabalho para cultivar. A natureza caiu. Tudo foi por água abaixo, não só o homem e a mulher. As relações sociais, a nossa relação com Deus. Versículos 22 a 24, passamos a andar longe de Deus. Você e eu, naturalmente, não queremos andar com Deus. Nós fugimos dos seus princípios, porque a nossa carne não quer isso. Nós não queremos viver os princípios de Deus, porque Ele vai ser de encontro com aquilo que eu quero fazer. Por isso que tem um pastor lá em Fortaleza que ele diz o seguinte: quando Jesus passa a morar na nossa vida, bagunça tudo. Calma que eu vou explicar. Você antes fazia tudo com naturalidade, mas agora você quer xingar o outro, Jesus não deixa. Você não quer ajudar, Jesus não deixa. Você não quer amar, Jesus também não deixa. Você não quer perdoar, Jesus não deixa. Você quer matar, Jesus também não deixa. Ou Jesus para atrapalhar a vida da gente, não é não? Porque o próprio Deus, ele vem corrigir, ou vem mudar, ou vem retirar daquilo que nós estamos cheios. Você e eu estamos cheios do pecado. No linguajar bem nordestino, até o tutano. Pela boca, assim, por cima da goela. Nós estamos mergulhados no pecado. Porque nós passamos a andar longe de Deus. Nós escolhemos
Nunca pense que Deus não quer andar com você. Isso é outra grande mentira. Você e eu que não queremos andar com Deus. Trazendo mais uma vez o exemplo matrimonial. Alguém errou um contra o outro. Aí Deus chega e diga, peça perdão. Eu? E a Bíblia vai dizer que quem pede perdão é quem foi afetado. Quem afetou também deve pedir. Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Veja que coisa linda. Sabe por quê, gente? Porque nós pecamos contra Deus e Ele se sacrificou para nos salvar. Quem aqui de nós pediu a Deus para ser salvo? Quem aqui pediu para Jesus ir para a cruz? Ninguém pediu. Por isso que o quarto ponto é a salvação. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Passa aí, por favor, de novo. Obrigado. Vai ser o último agora, para não passar mais. Valeu. Isso é o anúncio, é o primeiro texto messiânico. Muito embora, lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos descobrir que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já morreu por mim e por você antes do mundo ser criado. Salvação não foi algo que Deus disse, peraí. O homem não quer mais andar conosco. O que nós vamos fazer? Jesus e Espírito Santo, me digam. Tudo já estava arquitetado. Porque mesmo com a nossa desobediência, Deus já tinha preparado algo para haver a reaproximação da sua criação com Ele. Deus já amava você antes da fundação do mundo. Deus já pensava em você antes da fundação do mundo. Deus já queria você perto dele antes da fundação do mundo. Deus já desejava caminhar com você antes da fundação do mundo. Por isso que esse calcanhar ferido de Jesus, vindo Jesus em semelhança humana, sofreu, foi espancado, humilhado, morto. Mas a palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte. A morte não foi páreo para Jesus, porque Ele é o dono da vida. Por isso que a nossa esperança ela só pode estar na ressurreição de Jesus. Fora isso, é pó. O vento vem e leva. Mas a ressurreição de Jesus, ela é o fato que atesta a nossa esperança, não nessa vida. Não aqui, porque aqui a conta não fecha. Aqui nós vamos apenas ter paliativos para vivermos com Deus enquanto Ele nos dá vida, nessa vida. Tem um matemático francês, que eu nunca lembro o nome dele, é um nomezinho complicado. Ele diz que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e não o contrário. Nós não somos seres humanos tendo experiência espiritual. Nós somos criados à imagem de Deus. E a gente vê que Deus é o quê? Espírito. Só que existe um adendo nisso aí, gente. Se você abrir no Evangelho de João, capítulo 3, nós costumamos ler apenas o 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é algo que nos dá esperança. Porém, no mesmo capítulo, no versículo 36, o próprio João vai dizer o seguinte:
Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O fato de Jesus ter morrido, o fato do sangue dele ter derramado, não quer dizer que Deus não aplicará a sua justiça. Ele vai aplicar. E no versículo 18 do mesmo capítulo, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 18, quem nele não crê é condenado. Perdão, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está. Por isso que na pregação do Evangelho, da salvação de Jesus, eu não preciso dizer que quem não vive com Jesus está, porque Deus já atestou. O próprio Deus, que deu o seu Filho, ele vai se utilizar de justiça com aqueles que não se arrependem, com aqueles que não imitam Jesus, com aqueles que não vivem sua vida baseado nos preceitos da palavra de Deus. Já está. Eu não preciso dizer que você vai para o inferno. Eu não preciso dizer isso. A palavra já disse isso para mim e para você. Isso não deve lhe causar medo, porque Deus diz que o amor, Ele mesmo, lança fora todo medo. Aquele que tem medo de Deus não está aperfeiçoado no amor. O que Deus quer é que você e eu passemos a confiar nele. Por isso que algumas pessoas que estão dizendo o seguinte, para muita gente, viva a sua vida do jeito que você quiser. Deus ama você do mesmo jeito. Deus ama do mesmo jeito. Mas a justiça dele vai ser aplicada também do mesmo jeito. Diga para Deus que ele criou você de forma errada. Você não é quem você diz, quem a sociedade ou a biologia ou a ciência diz que você é. Você é o que você quer ser. Deus não define quem você é. E muita gente está indo para o inferno desse jeito. Por acreditar que Deus não está preocupado com as atrocidades que eu e você temos feito com o nosso corpo, com as pessoas e com a criação dele. Por isso eu convido você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Eu desejo que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. E aqueles também que já andam com Jesus, que o Espírito Santo tenha falado comigo e com você a respeito dos nossos pecados. Porque nós, mesmo com o Espírito Santo dentro de nós, ainda somos pecadores. Por isso também se arrependa. E se volte para Jesus de novo. Não é à toa que ele disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia. Não é um dia, é cada dia sua cruz. E me siga. Então, enquanto eu estou orando, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer fazer isso agora, enquanto eu estiver orando, se você quiser levantar a sua mão, se você quiser vir aqui à frente, você é nosso convidado. Perdão, você é convidado do Espírito Santo. O Espírito Santo está te convidando hoje a você viver uma vida diferente. A você viver uma vida nova. Pela fé, você acreditar que a forma que você vive não é a forma que Deus planejou para você. Não existe ninguém perfeito. Vamos continuar pecando. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é suficiente para mudar a nossa vida. Vamos orar? Pai de graça, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, de nos mostrar quem nós somos, porque sem a tua revelação, seríamos incapazes de descobrir quão pecadores nós somos e quão necessitados do Senhor nós somos. Por isso clamamos ao Senhor, Deus.
Restaura dia a dia a nossa vida. Restaura o nosso viver, Senhor. Restaura o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, Senhor. Faz morada, Senhor, no nosso coração. Para que enquanto estivermos aqui, Senhor, sejamos instrumentos da Tua infinita graça sobre outras pessoas. E aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que vão assistir essa mensagem que ainda não Te conhecem, Deus, eles passem a conhecer o Senhor através da Tua revelação. No nome de Jesus. Amém.